Obrigada. Então, eu vou começar de novo, né? Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Comissão Brasileira do Relato Integrado. Sei que vocês estavam com saudade, tinha algum tempo que a gente não se reunia, mas tanta coisa estava acontecendo e a gente envolvidos no processo e contribuindo para isso, que a gente achou melhor finalizar esse processo e poder dar uma informação muito mais concreta para todos vocês. Nós teremos hoje uma programação bastante interessante. Eu estou ansiosa, por ela e tenho certeza que vocês também. Nós vamos começar, com o TCU, nos contando como é que tem sido a experiência de uso do relato integrado no setor público federal, né, através do relatório de gestão. E nós temos aqui o campeão da ideia, de relato integrado no TCU, foi quem vendeu o peixe, foi quem trouxe o Ministério da Fazenda para poder fazer o experimento, trabalhou com eles no dia a dia e agora acompanha o processo. Então, é uma alegria muito grande para a gente ter o Tiago aqui conosco. Acho que é a quarta ou quinta vez que a gente divide uma mesa. Todas elas eu fiquei muito impressionada com o conhecimento que o TCU conseguiu reunir sobre o assunto, e ele agora vai compartilhar conosco nessa manhã. Estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Depois eu vou fazer um breve apanhado daquilo que a gente já consegue anunciar sobre a criação do ISSB, né, debaixo da IFRS Foundation, e o que acontece com o relato integrado depois desse anúncio formal na COP26. E aí, a Angélica e o Fernando vão trabalhar conosco a questão de, e aí, agora que a gente chegou nesse ponto, como é que a gente continua a contribuir com esse processo? É muito trabalho, mas é muito trabalho mesmo que nos aguarda pela frente, e se a gente não se organizar um pouquinho, vai ficar complicado. Então, a Angélica e o Fernando vão nos mostrar, assim, o que a gente está desenhando como processo, como estrutura, como governança da comissão, para que vocês possam nos ajudar a definir isso com seus comentários, com as suas opiniões e principalmente com o seu voluntariado. Não, eu quero participar disso, eu acho isso importante e como é que a gente se engaja. E falar um pouquinho sobre como vai ser o nosso calendário ano que vem. Então, ah, o que eu vou pedir para vocês é que, durante a apresentação do Tiago, a gente aguarde que ele possa concluir esse processo para que não tenha quebra do raciocínio. Depois nós vamos ter alguns minutinhos para perguntar e tirar as nossas dúvidas. Então, aqueles que não estão com acesso de painelista, por favor, digitem suas perguntas no chat. A gente vai fazer o possível para atender todo mundo. Se não der tempo da gente responder todas aqui, depois a gente encaminha para o Tiago e providencia o elenco das respostas lá no site. E ah, já quando chegarmos no ponto de discutir a ISSB, como tudo é muito novo e eu sei que as dúvidas são imensas, aí a gente faz um bate-papo e vocês podem ir perguntando à medida que a gente conversa, tá bom? Tiago, um prazer enorme, né? Mais uma vez eu fiquei muito feliz de participar no mês passado daquele evento com você e de ver o quanto a ideia de relato integrado evoluiu de DNs para IN no Tribunal de Contas, e estamos ansiosos para ver essa ideia dar certo no setor público. Inclusive o IFAC, no dia 15 de setembro, ele encaminhou para o G20 quatro prioridades, duas ações e um objetivo. E em todas elas se fala de setor público. Ou seja, a gente tem que trazer o setor público para dentro desse diálogo de reporte de sustentabilidade. Então, é com alegria muito grande que a gente pode dizer que o Brasil já começou isso, e começou de uma forma muito profissional, muito bem pensada, muito bem orientada, que tenta aprimorar a cada ano. É isso que a gente acredita também. Se a gente achar que vai conseguir lançar uma norma já perfeita para ser implementada, ela nunca será lançada.
A gente tem que começar com o que é possível e permitir que o feedback do mercado vá nos ajudando a aprimorar ao longo do tempo, que é o que a gente está vendo que o TCU está buscando fazer. Então, estamos ansiosos aqui para te escutar e seja muito bem-vindo à Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. A honra é toda minha, viu, Vânia? Não só por estar aqui pela primeira vez na Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, mas de estar mais uma vez contigo, dividindo aqui essa mesa, debatendo esse assunto, né, e trazendo essa experiência aqui do setor público federal, que caiu, né, no Relato Integrado meio que por acaso, e eu vou trazer essa história e de certa forma, encontrou uma solução para um problema que existia, né? A gente não estava procurando qualquer solução do nada, né? A gente tinha um problema e precisava tratar esse problema e ao buscar as alternativas que a gente tinha à disposição, o relato integrado parecia encaixar muito bem para tratar esse problema e fizemos isso com muito cuidado, né? Com piloto, testando a ideia, e hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês como é que evoluiu e como é que estamos hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês me confirmem, por favor, se conseguem visualizar a apresentação. Estão visualizando? Deixa eu colocar no Sim, modo estamos sim. apresentação. Perfeito. Bom, ótimo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de... Primeiro, começando por quê, né? É exatamente nessa linha de que a gente não buscou a solução. Primeiro, a gente entendeu o problema, né? E o problema, ele vem um pouco não só da característica do modelo de prestação de contas que nós tínhamos no âmbito federal, mas de uma série de fatores institucionais e até mesmo tecnológicos, né? O processo de prestação de contas no âmbito federal, ele tem, né, um peso constitucional, tem uma exigência legal e tem uma atribuição ao TCU para que o tribunal regulamente como é que vai ser esse processo. Então, o TCU tem poder de regulador do processo de prestação de contas no âmbito federal. E aí isso é feito basicamente a partir de uma instrução normativa que cria obrigações permanentes aí para os órgãos e entidades federais. E nós temos, né, decisões normativas que vão atualizando e que vão criando critérios mais detalhados para os órgãos federais. E esse modelo, ele vai evoluindo praticamente meio que por décadas, né? Então, a gente tinha um modelo na década de 90, no início dos anos 2000 era outro modelo, quando veio em 2010, veio um outro regulamento que aprimorou o modelo, e chegamos em 2020 agora e fizemos mais uma virada de chave, né? Para fazer essa virada de chave, a gente fez um diagnóstico, e esse diagnóstico concluiu que as prestações de contas dos órgãos e entidades federais eram pouquíssimo utilizadas, os relatórios de gestão, como nós chamamos os relatórios corporativos aqui no âmbito federal, não tinham uma boa adesão, enfim, eles sequer eram amigáveis, né? Eles eram relatórios muito pesados, e um dos motivos é que o próprio TCU exigia um conjunto de informações muito detalhadas, com uma série de planilhas a serem preenchidas, um formato até parecido com aquele formulário de referência ali da CVM que tem no mercado de capitais, né? Então, a gente usava esse poder regulador para solicitar informação dos órgãos e entidades federais. Com o avanço tecnológico, a gente já tinha um acesso amplo ao sistema de gestão financeira do governo federal, o CIAF, e nos últimos 10 anos a gente passou a ter acesso a praticamente, não vou dizer todas, mas a esmagadora maioria das grandes bases de dados do governo federal. Então, a gente tem aqui dentro do tribunal uma plataforma chamada Lab Contas, que tem mais de 50 terabytes de dados, enfim, qualquer coisa que a gente queira ter acesso de dados, de compras, de pessoal, de gestão financeira,
enfim, está tudo a um clique, né? E aí perdeu-se essa necessidade de buscar, por meio do relatório corporativo, do relatório de gestão, o acesso a essas informações. Antes a gente tinha relatórios de 1.000 páginas, né, e agora a gente já tem relatório de 100 páginas, né? E aí esse diagnóstico foi feito ali entre 2006 e 2007, e talvez até um pouco antes, né? A gente teve 2 projetos importantes que ajudaram a chegar a essa conclusão de que a gente estava fugindo um pouco do padrão da boa prática de prestação de contas e de relatório corporativo. E a gente também, não só no papel de regulador, tem o papel de auditor, né? Nós somos auditores independentes do governo. E muitas vezes a gente passou a evoluir na auditoria de demonstrações financeiras, por exemplo, desde 2011, com o projeto com o Banco Mundial, e muitas vezes a gente auditava uma informação que ela é muito importante, mas que tinha um nível de divulgação muito baixo. Então, a gente ficou brigando muito com o governo ali para publicar os passivos atuariais do regime de servidores federais, dos militares, né? Para melhorar a mensuração dos créditos tributários inadimplentes, né? Que a gente chama de dívida ativa, também tem os créditos não inscritos em dívida ativa. E esses dados muitas vezes sequer são utilizados, né? E tem uma divulgação muito baixa. As demonstrações contábeis dos ministérios não existiam até então, né? A gente não tinha sequer um relatório corporativo do Ministério da Fazenda, do então Ministério da Fazenda, em 2015. Foi quando a gente foi fazer a primeira auditoria das demonstrações de um ministério, das demonstrações financeiras de um ministério, e quando a gente pediu para o Ministério, vocês têm algum relatório corporativo que abranja todo o Ministério? Não. Por quê? Porque na regulação do TCU até então, a gente fazia essa prestação de contas por secretaria do Ministério. Então, a gente tinha aí centenas de secretarias, né? Porque eram dezenas de secretarias em cada ministério. E isso já foi um problema, porque a gente não tinha sequer a visão da instituição e um casamento entre autoridade e responsabilidade. Porque se a gente identifica um problema no indicador de desempenho do Ministério, ou uma informação financeira importante do Ministério, ou na própria conformidade da gestão do Ministério, quem tem poder para resolver isso é o ministro, né? Ele tem que colocar a instituição para funcionar para resolver o problema. E, a partir daí, a gente foi refletiu e propôs esse piloto no Ministério da Fazenda. Por acaso, viu, pessoal, isso aí eu jogando no Google, pesquisando as boas práticas de relatório corporativo, apareceu o relato integrado e a gente gostou, propôs nesse piloto. O tribunal é uma instituição muito tradicional e muito conservadora, né? Então havia uma certa desconfiança, né? E ainda há, claro, né? E a gente vem, claro, sempre avaliando ano a ano como é que está evoluindo, se está funcionando. Há uma preocupação muito grande de o relatório corporativo virar uma peça de marketing, né? Mas isso só mostra o papel do auditor independente de verificar se essa informação é verdadeira ou não, seja ela financeira, seja ela de execução da política pública, né? Da eficiência, efetividade, eficácia de cada uma das políticas públicas. Bom, esse é o cenário. E esses eram os problemas que a gente tinha. A gente tinha já no modelo anterior uma intenção muito grande de direcionar a prestação de contas e o relatório corporativo para informações de desempenho. Só que a gente encontrou muita dificuldade, porque o próprio governo não tem isso muito estruturado, o nosso sistema de planejamento, os nossos planejamentos estratégicos dos órgãos e os nossos indicadores de desempenho não tem um baixo nível de maturidade, mesmo hoje, né? E isso acabou não avançando tanto. Então, a gente ficou sem o filé mignon da visão de prestação de contas com foco em resultados e ficou com a burocracia, né? E aí, a gente viu no relato integrado a oportunidade de sair dessa armadilha e buscar o objetivo que já existia desde 2010 no modelo que estava rodando até então. Um último ponto aqui que eu vi aqui agora, né? O modelo anterior, até por essa questão regulatória e de acesso a informações, tinha como a premissa de que o público-alvo do relatório de gestão era o órgão de controle, era a CGU, era o TCU, né?
E, a partir dessa virada de chave, a gente redirecionou o público-alvo para o cidadão, né? E, de certa forma, né, criou até um incentivo para o próprio gestor, né, de fazer uma prestação de contas mais completa, que comunique melhor, e trouxe para o órgão de controle uma responsabilidade de dizer se o que, né, de atestar se aquilo que está no relatório é verdade ou não, né? Então, acabou aumentando muito a nossa responsabilidade. E aqui são muitos dos benefícios que todos nós já conhecemos do relato integrado, né? Um relatório mais conciso, focado em informações de desempenho, sem perder as informações financeiras, né? Buscando aí essa conectividade desses dois lados, o uso de estratégias de comunicação para que o usuário se beneficie daquele relatório, ele não fique só na prateleira, né? E algumas características mais peculiares do âmbito federal, né? Essa questão de ter uma visão integrada dos ministérios, a gente praticamente eliminou a visão departamental. Vocês vão ver que quem está prestando contas hoje no âmbito da administração direta do governo federal, né, que são os ministérios, são só os ministérios, não tem nenhuma secretaria prestando contas separadamente. Por mais estranho que pareça, né, nós incluímos as demonstrações financeiras, porque elas não estavam antes. Por quê? Porque tinha aquela premissa de que era para o órgão de controle e nós temos acesso às demonstrações por meio do sistema, não tinha acesso diretamente. Então, no modelo regulatório anterior, não foi retirada a demonstração financeira do processo de prestação de contas. E tudo que eu já, né, você já sabe, regulação baseada em princípios e esse equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Então, esse é um pouco do histórico que eu acabei de mencionar, né? Tudo isso começou com um diagnóstico negativo sobre a atuação do TCU no processo de contas de governo, né? A prestação de contas mais importante de todas, que é a da Presidente da República, e isso aconteceu em 2009 por um programa chamado PEFA, que é patrocinado pelo Banco Mundial, pela FMI e por outros organismos, e mencionando que o TCU tinha que buscar os padrões internacionais, atestar não só a legalidade de transações específicas, mas atestar controles, atestar sistemas e ver se a instituição tem capacidade de produzir informação de qualidade. E, a partir daí, nós fizemos um projeto com o Banco Mundial, que durou de 2011 a 2014, para fortalecer a estratégia de auditoria financeira. Depois, um projeto com a OCDE para fazer uma revisão por pares do processo de prestação de contas de governo. Nessa revisão por pares, houve uma proposta exatamente de integrar a prestação de contas de ministérios, de órgãos e entidades federais ao processo de contas consolidadas do governo. Fizemos aí um piloto no Ministério da Fazenda, depois esse piloto foi institucionalizado e foi universalizado para toda a administração federal numa decisão normativa, que só valia para o exercício de 2018. E aí, a partir de uma avaliação positiva do modelo, nós conseguimos agora estabilizar o modelo, consolidar o modelo numa instrução normativa, que é perene, né? A gente espera aí que vá valer esse modelo por alguns anos e, claro, que a gente está avaliando ano a ano como é que ele está funcionando e quais os benefícios, riscos e oportunidades que a gente pode extrair, né? Essa é a instrução normativa que rege o processo de prestação de contas no âmbito federal. A gente tem aí 3 grandes etapas: a etapa de prestação de contas, a etapa de auditoria e certificação de contas ou tomada de contas, e, por fim, o julgamento das contas, né? A diferença entre auditoria de contas e a tomada de contas: a auditoria a gente só faz para aquelas unidades prestadoras de contas que têm uma relevância muito grande para as contas de governo. Para as demais, ao identificar uma irregularidade, a gente faz uma tomada de contas e aí foca no indício de irregularidade que surgiu para apurar a responsabilidade dos dirigentes. Lembrando aqui, o foco é a responsabilidade do dirigente. Então, é como se fosse uma consequência regulatória, né? Se tem uma opinião adversa no setor privado, você tem uma consequência regulatória também, né? Aqui a ideia é a mesma, né? Aqui vai se apurar a cada ano se tem a responsabilidade do dirigente por
problemas de conformidade ou de confiabilidade da gestão. Mas, enfim, hoje a gente veio para falar da prestação de contas, então eu estou falando um pouquinho das 3 etapas, só para vocês entenderem onde o relato integrado se encaixa nesse processo. Esse é um dispositivo que eu trouxe aqui para citar, né, que fala o conceito, a finalidade da prestação de contas no âmbito federal, né, que busca demonstrar de forma clara e objetiva a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos. Então, essa é a grande virada, né? A gente colocou a informação para quem está do lado de fora do governo, né? Para quem tem interesse em avaliar o desempenho do governo para tomar decisões, por exemplo, eleitorais, né? E também, claro, ela também é direcionada ao Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, é o titular do controle da gestão pública, e o Tribunal de Contas da União é um instrumento que é utilizado para fazer esse controle de forma mais estruturada, né, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão. Bom, eu não preciso nem falar desses princípios, né, que imagino que todos conheçam muito bem aqui. São os princípios do relato integrado, foram institucionalizados, foram incorporados na instrução normativa, né, para incentivar as instituições federais a partir desses princípios na elaboração do relatório de gestão. E alguns são muito críticos, né? A gente já falou bastante aqui desse foco mais estratégico no cidadão, da conectividade da informação, mas um ponto que é muito importante, por exemplo, é o da materialidade. Ele acabou sendo, até no piloto que nós fizemos no Ministério da Fazenda, um ponto muito importante para ajudar a selecionar o que entra e o que não entra no relatório, né? Porque é muito comum que cada unidade de cada ministério queira aparecer no relatório de gestão. E isso não só afeta outros princípios, né, mas também afeta a própria materialidade, porque muitas vezes ali é parte de uma engrenagem e o usuário externo não quer saber de como é que funciona, né, da parte da engrenagem, ele quer saber do valor agregado daquela instituição para a sociedade. E aí, nessa linha, né, o conceito, né, de relatório de gestão na forma de relato integrado vem aqui no artigo 8º. Eu não sei, acho que é o 8º, não sei se está errado aqui, mas acho que é o 8º. E já fazendo esse link com os elementos de conteúdo estabelecidos em decisão normativa, que praticamente vincula a estrutura internacional de relato integrado, e oferecendo essa visão clara e concisa sobre estratégia, governança, desempenho, perspectivas da unidade prestadora de contas no contexto do seu ambiente externo, que levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazo. Aqui é também só para trazer uma peculiaridade nossa, né, no setor público. A gente também instituiu um campo na página de cada órgão e entidade federal, chamado de Transparência e Prestação de Contas, onde vai constar não só o relatório de gestão, na forma do relato integrado, mas também as demonstrações contábeis, o relatório de auditoria e o certificado de auditoria, e um conjunto de informações pormenorizadas, né, que é importante, que a sociedade também quer isso, e a Lei de Acesso à Informação também exige isso, né? E, de certa forma, isso está atendido ali, né? O acesso que muitas vezes o TCU tem via sistema, muita coisa a sociedade vai ter nesse detalhamento, nessa informação detalhada, nessa página Transparência e Prestação de Contas de cada órgão e entidade federal. A partir da experiência lá com o Ministério da Fazenda e na universalização, a gente fez um guia, né, para ajudar o gestor a fazer o relatório de gestão no formato de relato integrado. Esse guia mantém a lógica principiológica e, na verdade, ele vai na linha da boa prática, buscando partes de relatórios que captaram bem a essência do relato integrado, e a gente conseguiu trazer para dentro desse guia como exemplo para que outros órgãos e entidades federais possam
usufruir, né? E todo esse movimento vem por um motivo, né? Como eu falei, o relato integrado ele é uma solução para um problema que existia e continua existindo, né? Eu costumo falar que eu só vou ficar satisfeito quando perceber que a gente consegue ver o ministro de Estado indo no início de cada ano falar como é que foi a gestão do ano anterior, como é que foi tanto a gestão financeira e orçamentária do Ministério, mas principalmente como foi a entrega das políticas públicas, qual a qualidade do serviço público ou dos bens públicos geridos por aquele ministério, né? Então esse é o grande desafio. E esse ciclo, a gente, né, infelizmente, a gente sabe que ele não gira, né? A gente está vendo casos mais críticos agora, essa questão de emendas que muitas vezes estão desconectadas, né, de uma política pública, há uma certa confusão do papel do poder executivo com o poder legislativo, e isso acaba impactando na capacidade de cada instituição, né, pública de entregar uma boa política pública, bens e serviços públicos de qualidade para a população. E isso também parte de um arcabouço teórico bastante consolidado ao redor do mundo, né, onde se espera que o orçamento público ele seja um mecanismo que garanta ali o sistema orçamentário, né, garanta que essas políticas públicas alcancem esses três grandes objetivos, né, a responsabilidade fiscal, a priorização racional dos recursos do orçamento e, em cada instituição, a entrega eficiente de bens e serviços. E isso, no processo de prestação de contas, a gente consegue enxergar nesses três níveis de prestação de contas. Nós temos as contas consolidadas do governo, temos as contas consolidadas de cada ministério e também temos contas individuais de cada universidade federal, de cada hospital federal, né, de cada tribunal do judiciário, e cada um deles vai ter ali também o seu desafio de demonstrar a entrega eficiente de bens e serviços de forma transparente. E fazendo essa conexão entre a informação financeira e a informação de desempenho, né, da entrega da política pública. Então, a gente tem a oportunidade de avaliar custos futuros, que é uma preocupação muito forte nas contas de governo, com endividamento, indicadores fiscais, os custos de oportunidade, né, na avaliação da alocação de recursos entre os ministérios, e a relação custo-benefício na entrega de bens e serviços em cada instituição federal, né? Bom, esse é o retrato de 2020, a decisão normativa 187, né? Ela lista todas as unidades prestadoras de contas que estão submetidas ali a essa regra, e aqui é o resumo, né? Como eu falei, aqui não tem mais secretaria, né, como uma unidade prestadora de contas, então vocês vão ver aqui, são 22 ministérios, 118 autarquias que têm autonomia, né, administrativa, fundações que também têm, empresas públicas, sociedade com economia mista, tem fundo público e também dinheiro do Fundo Constitucional que financia a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros aqui no DF, os tribunais do Judiciário, as casas legislativas, o Ministério Público, o Sistema S, tem muitas instituições, 190, e os Conselhos de Fiscalização Profissional, são 550 instituições. Todas prestam contas anualmente, todas têm relatório de gestão no formato de relato integrado, porém, nós focamos as auditorias nos principais ministérios que executam praticamente 90% do orçamento da União, né? Então, a gente dividiu bem o objetivo de cada etapa do processo de contas para concentrar nossa energia. Bom, aqui é uma pesquisa que fizemos ano passado para avaliar a percepção sobre a adoção do relato integrado, né? Foi uma avaliação bem positiva, 88% de 322 unidades prestadoras de contas concordaram total ou parcialmente que a adoção do modelo de relato integrado contribuiu para a melhoria do processo de elaboração do relatório de gestão, e 85% de 249 unidades prestadoras de contas concordam total ou parcialmente que o relatório de gestão na forma de relato integrado contribuiu para a melhoria dos processos de governança e gestão. Isso eu testemunhei, né, no caso do Ministério da Fazenda. Foi um desafio muito grande, por exemplo, ver
a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o CARF tendo que sentar juntos ali e juntos falarem como foi a gestão do crédito tributário durante determinado exercício, né? Sem fazer aquela separação que é muito natural. Aqui é o resultado da Receita, aqui é o resultado da PGFN, aqui é o resultado do CARF. Não, agora a gente tem o resultado do Ministério com esse olhar mais transversal. Bom, aqui só para destacar, né, as 3 etapas: prestação de contas, auditoria de contas, julgamento de contas, o papel de cada um e o que tem dentro de cada etapa. E na certificação de contas, que, né, puxa aí mais o lado auditor do TCU e também da Controladoria Geral da União, esse é o resultado do primeiro ano de implementação da instrução normativa. É a primeira vez que a gente tem uma foto para cada grande ministério, para cada grande executor do orçamento da União, para falar sobre a confiabilidade das suas demonstrações financeiras e sobre a conformidade da gestão orçamentária. Então, como é o primeiro ano, era esperado que todos eles tivessem problemas, né? Então, todos tiveram opinião modificada ou abstenção de opinião. Então, Ministério da Economia, abstenção de opinião na confiabilidade das demonstrações e na conformidade da gestão orçamentária. Da Saúde, adversa e ressalva. Cidadania, abstenção e ressalva. FNDE, adverso e ressalva. E o FAT, ressalva e ressalva, né? Então, já era esperado, em especial no ano de pandemia, né? Então, nós temos aqui saúde, nós temos aqui cidadania, que cuidou do auxílio emergencial, né? E para esses dois, principalmente, o fator pandemia acabou sendo crítico para chegar a essa conclusão. E aqui a cobertura que nós conseguimos com essa mudança de modelo. Nós conseguimos cobrir 73% dos ativos da União, 97% do passivo da União, 97% da receita da União e 85% da despesa da União. Bom, esse aí é o resumo, né, da percepção que temos aí do novo modelo de contas anuais, né? A gente está buscando integrar transparência com credibilidade, né? Não é para ser uma peça de marketing para os órgãos públicos. Tem que ter esse processo de certificação pelos órgãos de controle, né, uma boa conexão entre custos e benefícios, informações financeiras, informações de desempenho, e uma aproximação entre governo e cidadão, né? O processo de prestação de contas é fundamental para aumentar a confiança da sociedade no governo e na forma como ele gerencia os recursos que são financiados duramente, né, pelo sistema tributário, né? Então, essa expectativa que a gente tem desse novo modelo, e contamos aí com a ajuda de todos para que a gente consiga aprimorar, sempre aprimorar e avaliar para ver o que pode melhorar e como é que a gente consegue alcançar esses objetivos. Obrigado, Vânia. Estou à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigado, Tiago. Tem tantas questões, tantos comentários aqui que acho que vamos passar o resto da reunião só falando dele. Vou colocar aqui algumas perguntas que a gente recebeu. Deixa eu ver se eu acesso aqui as perguntas. Sim. Primeiro, da Raíssa Silveira, Tiago. Ela gostaria de saber se, para a prestação de contas do exercício de 2020, existe alguma atualização ou norma complementar à IN 84, ou seja, se espera alguma novidade ou eles que já estão envolvidos e começando a preparar os seus relatórios podem ficar tranquilos de que já tem ali toda a lista do que precisa ser atendido. Vamos lá, essa pergunta é excelente. Obrigado, viu, Raíssa? Talvez seja a pergunta que todos tenham hoje, todos que estão dentro dos órgãos federais tenham, para saber se precisa mudar alguma coisa, né? A ideia nossa é que a regra do jogo tem que vir antes, né? Então, para 2020 já foi já acabou o processo, né? Já teve a prestação de contas, tivemos aí 2 decisões normativas, a 187, que regula a prestação de contas e o relatório de gestão, e a 188, que definiu quais unidades vão ter um processo instituído dentro do tribunal. Para 2021,
nós estamos replicando o mesmo modelo de 2020, né? A gente está preparando uma decisão normativa, mas é para valer a partir de 2022. E aí a gente teria algumas regrinhas complementares, mas muito mais focadas no processo de auditoria de contas do que de prestação de contas. A parte de prestação de contas, há um certo consenso de que o modelo funcionou bem e a ideia é consolidar ele e colocar para rodar novamente. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta do Belo sobre o CIAF, se ele continua defasado e fora do parâmetro da lei das SAs. Eu acho que não é muito com vocês lá no TCU, a Não, questão do CIAF, não, né? mas eu posso falar, eu posso falar. Uma excelente pergunta também. E tem muita conexão com tudo isso que está acontecendo, né? Em 2008, o governo federal começou a convergir os padrões internacionais, né, as IPSAS, Uhum, e a gente está acompanhando isso desde o início, né? E aí temos hoje um cronograma de convergência, então está indo por partes, porque é muita coisa. No início, o Tesouro Nacional colocava a meta 2015, né? Depois 2000, ia uhum, aumentando, aumentando, chega agora está em 2024, porque é um desafio muito grande, né? Então, tem alguns assuntos que ainda não tiveram a convergência, mas tem vários outros que sim, e daí a importância da auditoria também evoluir nesse sentido. A gente também tem uma proposta, tem um projeto, né, desde de 2011, com esse projeto com o Banco Mundial, nós fizemos uma estratégia para adotar os padrões internacionais de auditoria. E também tem um uhum. custo muito alto. Isso deve finalizar em alguns anos também. E, enfim, já tem muita coisa no formato dos padrões internacionais que tem suas peculiaridades, né, do setor público em relação ao setor privado, mas já conversa bem mais do que era antes. Isso aí eu garanto. Uhum, com certeza. Eu acho que o Fernando tem uma pergunta, mas deixa eu só encerrar essas que já estão aqui, Fernando, para a gente poder ah, passar o microfone para você. O Belo também está perguntando se estatais como a Finep continuam a contabilizar gastos na conta 100 por meio de restos a pagar. Eu acho que isso ainda não mudou, né? Não, eu não peguei a pergunta, viu, Vânia? Ele quer saber Essa, se essa eu acho que você está mais estatais. habilitado a responder do que eu, viu? É, é. Eu acho que não mudou ainda, porque, como o Tiago falou, Belo, a migração para o IPSAS, que são duas coisas que eu tenho, aliás, três, que eu tenho paixão, mas se eu começar a me envolver com elas, meu marido pede divórcio, que é exatamente os IPSAS. Eu acho que o setor público ele precisa também entrar, como já tem o programa aí. Eu lembro da primeira portaria do ministro Manteiga, em agosto de 2008, falando sobre a implementação dos IPSAS, que depois foi adiado e adiado e adiado, como você falou, né? E estamos esperando 2024 com ansiedade aí, mas ainda não mudou, né? Mas muita coisa já foi introduzida, né? Grande parte de elementos, Belo, que eram contabilizados com regime misto, eles agora já estão seguindo mais competência e tudo mais. Então, estamos caminhando para lá. A Neuza quer saber se é possível baixar o manual produzido pelo TCU na internet. Aquela cartilhazinha que vocês fizeram, Tiago, acho que sim, Sim, né? sim, sim. Tem uma página novinha, a gente acabou de lançar a página sobre prestação de contas, e todos esses materiais estão lá todos no mesmo lugar. Acho que só jogar no Google TCU, prestação de contas, e vai sair essa página. Beleza. A pergunta da Tatiana e do Marcelo, acho que a gente já respondeu. Se tem alguma novidade para a prestação de contas desse ano, você já falou que esse ano vai replicar o ano passado e a ADN que está sendo preparada é para o ano que vem. A Solange agradece a apresentação e pede para você comentar um pouquinho como é que está a qualidade da divulgação do relato integrado das universidades federais. Bom, eu não tenho essa informação, tá? Eu sei que tem um acompanhamento específico, tá? Então, a gente tem uma secretaria que só para fiscalizar a área de educação enfim, se tiver interesse, a gente pode buscar essa informação com o colega, o Alípio, que é o secretário, e, mas assim, tivemos iniciativas boas e
inicialmente localizadas, se eu não me engano, na Paraíba teve um movimento importante, mas hoje já está todo mundo aderindo, né? Muito bom. Uma pergunta também do José Alexandre Pigato, que ele diz que nos modelos de prestação de contas do GRI, o número 205 recomenda a evidenciação em número e natureza de casos confirmados de corrupção, empregados demitidos, e a partir de 2018, com o relato integrado, substituindo o modelo de relatório de gestão, essas informações deixaram de ser apresentadas. Não entendo por quê. Se materiais, José Alexandre, Tiago, me corrija, por favor, mas se materiais acho que continuam sendo apresentadas, né? E ele pergunta qual é o impacto da extinção do PPA, conforme o texto da PEC 188, sobre o relato integrado. Se a gente vai perder KPIs. Não sei se você conseguiu pegar a Vamos pergunta lá. dele. Vamos lá, vou tentar. Qualquer coisa, o Pigata é muito famoso, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, viu, Pigata? Se eu não conseguir responder toda a pergunta, mas vamos lá. Da primeira parte, eu acho que a Vânia já começou a responder, né? Se tiver materialidade, se for relevante para a instituição, para ela cumprir a essência do relato integrado, tem que incluir essa informação, né? Essa é uma escolha, né? Se a gente quiser o modelo regulatório mais rígido, a gente pode exigir, né, informações mais específicas, mas, por enquanto, a gente está testando ainda, né, avaliando como é que vai ser esse modelo mais flexível e ver o que está faltando, e, eventualmente, o que está faltando a gente pode até buscar com outras formas de evidenciação, talvez não necessariamente no relatório corporativo, né? Para a segunda parte da pergunta, é interessante porque lá no Ministério da Fazenda, quando a gente foi testar, a primeira pergunta mas qual a expectativa? Tem que amarrar com o PPA? E o primeiro consenso que a gente chegou se amarrar com o PPA não sai, né? Porque o PPA, infelizmente, né, tem muitas limitações para conseguir se encaixar no planejamento de cada instituição né, e construir indicadores a partir dele. A gente teve uma mudança muito abrupta no último PPA, que fechou em 66 programas, 66 índices, né? Esses índices são conjuntos de indicadores, né? Enfim, fazer o relato nesse formato seria muito difícil. Então, os órgãos estão tendo uma certa flexibilidade para encaixar, né, o objetivo estratégico de cada instituição com um indicador que melhor reflita o alcance ou não daquele objetivo, né? Então, eu acho que depende muito, muito mais de uma evolução do modelo de planejamento do governo, né, com PPA, sem PPA, com evolução do PPA, né, ou não, do que ele existir ou não para se integrar ao relato integrado, né? Perfeito. Já para finalizar aqui, já tentando resumir as perguntas, mas se a Viviane, claro, como auditora, está dizendo que vocês, ao aplicar pela primeira vez a IN 84, encontraram muitas prestações de conta com ah, abstenção de opinião, ressalvas e tudo mais. Ela quer saber se foi estabelecido algum plano de ação para poder endereçar isso, ou como estava dentro do esperado, vocês vão esperar para verificar o quanto disso foi efeito da pandemia e o quanto é algo que efetivamente precisa ser trabalhado. Excelente pergunta. O que eu gosto muito dos padrões internacionais de auditoria, desse formato de certificação, é que a gente joga a bola para o gestor, né? Eu tive um professor de auditoria financeira que ele falava que o auditor que tem que certificar uma instituição, ele sempre começa perdendo de 1-0, porque se ele não achar nada, ele tem que dizer que está tudo certo, né? Esse é o problema de um trabalho de certificação. Quando a gente tem um problema já identificado, que já foi apontado, né, a instituição, de certa forma, fica ali com um custo muito alto em manter todo ano aquele problema sendo exposto, né? E acaba que ela mesma tem um incentivo muito grande
para buscar resolver. Então, a gente tem o principal caso, o melhor caso, talvez seja o da Receita Federal, né, que, por causa da abstenção de opinião em relação às informações tributárias, está contaminando a prestação de contas do Ministério da Economia, que também contamina o Ministério, as contas de governo, porque a parte tributária é muito grande, né, e se não der para confiar nessas informações tributárias, seja na visão Receita Federal, seja na visão Ministério da Economia, seja na visão Governo Federal, todos eles estão prejudicados do ponto de vista de credibilidade das informações financeiras. E ao soltar a primeira abstenção de opinião, se não me engano foi o Acordo 977 de 2018 ou 2017, inverteu todo a responsabilidade, né? A Receita Federal e o Ministério da Fazenda se apropriou disso e falou, não, vamos resolver esse problema do sigilo fiscal e do acesso do TCU. E conseguimos instituir uma agenda de lá para cá, superamos a barreira jurídica, né, com muito cuidado, porque realmente, em qualquer país, só quem tem acesso à informação fiscal é a administração tributária e também o órgão de auditoria externa, e superamos essa barreira em 2021, tivemos acesso pela primeira vez. Então, em janeiro de 2021, tivemos acesso pela primeira vez. E tudo isso foi dentro de um plano de ação, como foi mencionado, né? E é isso que cada instituição vai ter que fazer, né? Encontrar seus pontos fracos, as principais distorções, as principais não conformidades e estruturar seus controles. Aí eu vou dar mais um exemplo só para fechar a resposta. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos recebe abstenção de opinião há mais de 30 anos e já investiu mais de $1 bilhão para tentar superar as limitações que tem nos seus controles internos e conseguir sair dessa armadilha aí da abstenção de opinião. E a Receita Federal dos Estados Unidos também ficou recebendo abstenção de opinião por mais de 5 anos lá nos Estados Unidos. E é isso, tem problemas que são tão enraizados que exigem um plano de ação, exigem muito investimento para melhorar esses controles internos e ganhar essa confiança, né? A gente está vendendo confiança para quem está do lado de fora do governo. Muito bom. Eu vou resumir as últimas perguntas numa só, então se preparem, vem chumbo grosso aí. Você nos falou da resposta da pesquisa de vocês, mas eu queria que você resumisse um pouquinho qual está sendo a reação das pessoas ao relato integrado. Quem prepara está achando melhor preparar um relato integrado do que um relatório de gestão? Quem usa está achando melhor ler um relato integrado do que um relato de gestão? A Márcia também quer saber se vocês pensam em introduzir os ODSs no relatório de gestão, para poder mergulhar um pouquinho mais nas questões de sustentabilidade. E o professor Kassai quer saber se, dado que vocês pegaram as secretarias e incorporaram dentro do relatório dos ministérios para fazer uma prestação de contas única, se vocês não pensam em fazer também uma prestação de contas únicas no país que é o Brasil. E deixa eu te preparar para isso, Tiago. O professor Kassai faz o relato integrado do clube que ele faz parte, lá na cidadezinha dele, em Jundiaí, se eu não me engano. Então, depois ele vai te ensinar a fazer isso. Excelente. E problemas e dificuldades que vocês têm tido relato de que atrapalham a elaboração de um relato integrado. E aí a gente fecha aqui nas perguntas, deixa só o Fernando fazer a última dele lá, para a gente poder seguir com a agenda. Que o papo tá bom, olha, a resposta aqui tá bombando, Tiago, a gente tem que te trazer mais vezes. Não, eu Uma gostei vez só não bastante. dá. Eu gostei bastante, muita pergunta e todas muito pertinentes. Vamos lá. Em relação digamos, a essa percepção, né, da adoção do relato integrado, se está ajudando ou não, eu confesso que o melhor dado que eu tenho é esse da pesquisa, né? Eu já não tenho muito contato com os colegas que estão preparando o relato integrado em cada ministério, e esses depoimentos mais pessoais, eu poderia até indicar, né? Tem uma colega que era do Ministério da Fazenda, agora está no Ministério da Justiça, Julieta, ela conduziu isso dentro do Ministério da Fazenda, talvez seja um bom nome para
para dar um Sim, eu testemunho. me lembro, participamos de um painel juntas, né? Ela Isso, que pilotou lá, muito boa ela exatamente. mesmo, Ela é né? excelente, né? E eu acho até que isso é um bom objeto de pesquisa acadêmica, viu? Porque é claro que o TCU está buscando avaliar para retroalimentar o modelo, né? E ver o que pode melhorar, mas seria excelente, né? Ter pesquisas que fossem direto na fonte, buscassem esses testemunhos, entrevistas, pesquisas, né? Para ver o que eventualmente ficou de fora e pode se perder, o que se a regulação está sendo muito exigente, né? Às vezes para o TCU a autocrítica talvez seja difícil, né? Partir de uma Uhum. pesquisa perguntando exatamente isso, né? Eu acho que é um excelente objeto para pesquisa. O resultado da pesquisa que nós fizemos foi considerado assim, muito bom, né? 88%, 85% tiveram avaliação de que ajudou bastante. Mas a gente está atento aos 15% que discordam, né? Então, a gente quer mapear, né, qual é a percepção, por que teve essa percepção negativa nesses 15%, né? Vamos lá, o segundo ponto, né, de ter uma visão do país, né? Hoje, o documento que nós temos é as contas de governo. Há uma proposta de um ministro do TCU para adotar o relato integrado nas contas de governo. É um salto bastante audacioso, né? A gente ainda vai começar internamente a ver como é que seria isso, porque para não perder nenhuma informação, é, lá nas contas de governo, né, tem uma certa estabilidade dos dados que são divulgados ali, e tem um certo risco a gente perder essa série histórica, né? Tem pesquisa Claro. econômica que é feita a partir dali, né? Então, eu acho que nesse caso a gente tem que fazer um pouco mais de cuidado, mas já existe esse relato, a prestação de contas do presidente da República, que está no site da Controladoria Geral da União, né? E a última pergunta, e só para não deixar de mencionar, existe o balanço eu esqueci a sigla agora, Balanço do Setor Público Nacional, alguma coisa assim, que agrupa estados e municípios, isso aí é o Tesouro Nacional que conduz, mas eu confesso que eu não sei o nível de conteúdo e se há algum componente ali de relato integrado que vá além também das informações financeiras, né? Acredito que É o não, Balanço porque... Geral da União, eu acho, né? Não, aí são coisas diferentes. O Balanço Geral da Ah, União, ele compõe a prestação de contas do presidente da República, das contas de governo. tá. Esse eu estou falando é nacional mesmo, incluindo estados Eita, e vou municípios. procurar. Esse eu não conheço, não. É, Hum, acho que a sigla é BSPN, Balanço do Setor Público Nacional, uma coisa assim, né? vou procurar. E aí ele pega estados e municípios, é interessantíssimo, né? É, agora, eu não acho que vai além das informações financeiras, né? E a última pergunta, acho que era sobre os problemas E os ODS? e Tem ODS, tá. chance? Vamos lá, ODS. ODS, coincidentemente, eu estava em Lisboa há algumas semanas atrás, e um dos workshops que eu participei lá era exatamente sobre ODS, né? E chance tem, né? Eu até falei no outro evento, não sei se a Vânia lembra, né? Que o ODS vem em 2015, aí agora, isso muito focado em, claro, governo, políticas públicas, que é o fórum mais clássico, né, de implementação dos ODS, mas todas as instituições podem implementar. Depois vem a agenda ESG, muito para o setor privado, né? Eu costumo dizer que a ESG tem que ser o core business do governo, porque ele cuida, né, de tudo que o setor Uhum. privado não cuidaria em condições, né, no modelo antigo, né? Hoje estamos todos compartilhando essas responsabilidades sociais, ambientais e também de governança. E, e, e com certeza a gente tem que incorporar, né, o ODS, tem que incorporar a agenda ESG. Eu acho que a ESG já entra naturalmente pelo próprio formato do relato integrado. O ODS tem um potencial muito grande, não só de comunicar melhor qual é o objetivo Uhum. de cada política, né? Hoje a gente tem as 28 funções de governo, né? Elas comunicam muito mal. Uma coisa é você falar assistência social, outra coisa é você falar em eliminar a pobreza e eliminar a fome, né? Uhum. Você mobiliza muito mais com a linguagem do ODS, né? E Uhum. também uma questão que é mais polêmica, que é a parte das metas, né? Há uma certa polêmica em relação
se em cada país você vai ter ali uma internalização ou não das metas que são estabelecidas ali nos ODS, né? Então, eu acho que aqui a gente tem que ter um fórum mais ampliado com o governo, com o Congresso, né, para amadurecer. Já tem uma evolução bem interessante no judiciário, quem quiser pesquisar, o judiciário está bem motivado a implementar o ODS e a conexão com o relato integrado, talvez a gente poderia já começar por eles. Eu gostei da ideia. Tiago, precisamos conversar. Você sabe que eu apresentei minha tese na ONU semana passada, né? Ah, E que exatamente bacana. falando sobre os ODS. E falando exatamente o quanto o reporte é importante, porque hoje a gente tem essas dificuldades. Tem país que reporta, tem país que não reporta, tem país que usa a métrica X, tem país que usa a métrica Y. Mas, bem ou mal, de alguma forma, o Banco Mundial e a ONU estão conseguindo reunir essas informações, balanços de empresa, balanços de governos, e a gente está mais ou menos vendo o que está fazendo diferença e o que não está. Nas 169 metas, quais aquelas que mais contribuem para você atingir um dos objetivos ou não. E isso é algo fundamental, porque se a gente não tem essa visão, os nossos recursos são escassos, a gente pode estar alocando capital naquilo que menos pode causar impacto. E Perfeito. aí o objetivo parece que não anda. E muita coisa está sendo feita e o objetivo não está andando. Então, ter informação é fundamental para a gente saber e negociar o que precisa ser feito. Então, vamos conversar sobre isso. Se a gente Vamos puder sim, estou à ajudar, disposição, Vânia. vamos, vai É ser bom muito saber que legal. você está envolvida e eu acho que você pegou no ponto certo, né? A gente já tinha um objetivo de desenvolvimento do milênio, que, né, não foi lá um grande sucesso. Agora temos os ODS que tiveram uma repercussão muito grande, vem com metas, vem com uma coisa mais concreta, mas meta sem indicador, né, e indicador sem credibilidade e sem utilidade não Exatamente. adianta, né? Então acho que esse passo a mais aí pode ser o que vai desenvolver até 2030. A gente ainda tem um tempinho, né? Já não são mais 15 anos, né? Mas se não conseguirmos melhorar a implementação do ODS, pelo menos que a gente prepare para a próxima década aí, que vai ter um desafio ainda maior. Cada década é como, né? Cada fase vai ficando mais difícil, né? Beleza. A Cristiana está perguntando se a gente consegue ter acesso a esses relatórios. Você falou da página de transparência e prestação de contas, né? Que as empresas federais precisam colocar nos seus sites. A gente está ansioso para ver o TCU ajudar os estados e os municípios a dar o mesmo passo, viu? E a gente conseguir chegar lá também. Última pergunta, eu vou abrir para o Fernando colocar para você, mas já começando a te agradecer e já estendendo o convite para as outras oportunidades de ter você aqui conosco. Fernando? Obrigado, Vânia. Primeiro, Tiago, obrigado por compartilhar com a gente essas informações excelentes, né? E também parabéns a você e toda a equipe envolvida na condução dessa iniciativa, porque realmente a sociedade ela é beneficiada, né, com iniciativas que visam a prestação de contas, transparência e retroalimentar o nosso poder, né, de decisão, né, como cidadão. São duas perguntas, na verdade, é um fechamento, acho, do que você comentou aqui. A primeira, no âmbito institucional, em relação ao CDE, nós sabemos que o Brasil está pleiteando, né, um lugar na OCDE definitivo, ele já é um parceiro, né? Eu tenho acompanhado algumas discussões, principalmente da Casa Civil, que conduz esse processo, se eu não me engano. Então, minha primeira pergunta, se o relatório integrado, né, a IN 84, contribui, de certa maneira, para contribuir para a prestação de contas no âmbito institucional e principalmente do pilar de governança corporativa, que é um pilar importante do OCDE. E a segunda pergunta, no âmbito dos estados e municípios que a Vânia comentou, existe o TCU Mais Cidades, né? Eu também acompanho esse programa, eu acho excelente, e o quanto que o TCU está compartilhando, né, o capital intelectual e as melhores práticas com os municípios e com os estados, por favor. Muito obrigado. Só pergunta boa, hein, Vânia, Fernando? Excelente.
Bom, em relação primeiro, até interessante que a gente estava falando de OCDE essa semana inteira, e bacana que fazer essa conexão, né? A gente tem acompanhado também, a gente está vendo aí que dos 250 instrumentos, né? O Brasil já conseguiu mais de 100, né? Dos 6 países que postulam em entrar na OCDE, o Brasil é o mais avançado e tem o dobro do segundo, né? E aí agora, a partir de agora, é uma questão mais política do que técnica, né? Eu confesso que não sei se tem alguma relação, né, da adoção do relato integrado com, digamos, aí, o cumprimento de algum instrumento da OCDE, mas vou procurar saber. Se tiver, com certeza, vale muito a pena a gente mostrar que tem esse alinhamento, né? Boa parte desse movimento veio de um trabalho da OCDE, né, uma revisão por pares que foi feita em 2012, né, foi importantíssima, e de lá para cá nós já tivemos mais 2 projetos com a OCDE, um sobre governança de políticas públicas e outro sobre governança de políticas descentralizadas focadas na área de educação, né? Então, o TCU tem um histórico de parceria muito grande com a OCDE e eu vou procurar saber. Da segunda pergunta, que é do TCU Mais Cidades, né? O programa realmente é bem bacana, é a iniciativa da presidente Ana Reis, né, da gestão dela, desde janeiro, e já tivemos vários temas, né? Hoje mesmo, nesse momento, está tendo um tema agora, que acho que é transferências, né? E já tivemos administração tributária, gestão fiscal, compras públicas, né? Vários temas já foram discutidos, a presença é importantíssima, né, de prefeituras do país inteiro, e esse é um bom tema. A gente não tinha pensado nisso, viu, Fernando? Vou colocar até os créditos aí para você. É um excelente tema, eu vou sugerir para a gente incluir. Foi até uma sugestão do último evento, né, Vânia, que nós tivemos lá com o Hinaldo Paixão. Eu vou até ver se a gente não faz eventualmente uma parceria com o IRB, né? E coloca esse assunto, né? A gente está sempre à disposição para estar compartilhando, sim, esse conhecimento, essa experiência. Muito bom. Eu tenho bons contatos na OCDE também. A gente pode, de repente, fazer um triângulo aí. Mas, Tiago, muito obrigada. Acho que a gente não podia ter um retorno melhor. Acho que você pode acompanhar aí. A gente não aguenta mais puxar aqui e verificar se estamos lendo todas as coisas no chat, né, no Q&A, porque o povo tá muito bem impressionado com o trabalho do TCU. Acho que o Fernando falou, mas deixa eu chamar a atenção aqui para todo o trabalho que você, que o Augusto, que o Carvalho tem feito, a Ana Lúcia, desculpem os outros que eu esqueci, mas esses são os que eu tive mais contato mais próximo, e vocês estão de parabéns, né? Eu sempre costumo dizer que a primeira vez que eu recebi a cartilha de vocês para poder revisar, eu sentei no meu computador e falei assim, vamos lá. E quando eu ia passando cada página, eu ia me impressionando cada vez mais com o grau de profundidade e conhecimento que vocês conseguiram adquirir sobre o relato integrado. Eu tenho certeza de que essa iniciativa não teria dado certo se não fosse as muitas vezes que vocês tiveram que pegar as instituições e botar no colo, e explicar, e orientar, e ajudar a construir a informação. Eu acho que é algo que o Brasil vai agradecer muito a vocês no futuro, porque é o primeiro país no mundo que coloca a questão de relato integrado para o setor público. Então, eu acho que nós estamos abrindo caminho para outros, né? Porque a iniciativa lá, UK é outra coisa, eu estou falando nos outros, né? Mas muito obrigada pela coragem de vocês. Você só colocou aqui os sucessos, mas nós temos certeza de que as resistências não foram poucas e que é algo que vocês precisam lidar no dia a dia. Eu muitas vezes escutei que, como a gente era banco público, não precisava se preocupar com isso, porque o governo já tinha acesso ao que precisava saber. Então, a gente ter a consciência de que, na verdade, apesar de sermos instituições públicas e principalmente por sermos públicos, nós devemos uma prestação de contas que seja
compreensível para o cidadão brasileiro. Então, é uma alegria muito grande para a gente ver isso dar certo, como brasileiro e como pessoas engajadas na iniciativa do Relato Integrado. E a gente é muito grato a todos vocês no TCU que acreditaram nisso e ousaram colocar essa máquina em andamento. Esperamos certamente ter você aqui muitas outras vezes conosco. Maravilha. Vânia, eu que agradeço. Você destacou bem, isso aqui não aconteceria, né, se não fosse muito engajamento da equipe, né? Você mencionou aí o Carvalho, a Ana Lúcia, né, o Augusto, são heróis, né? Fizeram um esforço muito grande para sair com esse guia do outro lado, informar todos os órgãos que pediam informações. Então, foi um desafio muito grande, exigiu muito esforço para conscientizar, para explicar e para mostrar que isso não afeta o papel de auditor independente do tribunal, né? Não afeta os outros, enfim, não seria uma carga adicional para os gestores, né? Seria uma coisa que facilitaria, iria desburocratizar o processo de prestação de contas. Então, realmente tem sido uma experiência, né? Não acabou, né? Tem sido uma experiência muito rica e eu gostei muito de estar aqui na comissão, agradeço pelo convite, estou à disposição, tanto eu quanto a equipe, né? O Carvalho, Eduardo, enfim, os demais da equipe. Enfim, eu gostaria muito de ficar até o final da reunião, mas eu já tenho uma outra reunião aqui agora, internacional com meio-dia, né? Enfim, desejo uma boa reunião para vocês e fico à disposição, né? Sempre que quiserem falar do assunto e o que tiverem de material para a gente também, para a gente, né, sugestões, para a gente conseguir retroalimentar. E nós estamos falando aqui do governo brasileiro, né? Então, como cidadão, todos nós estamos preocupados e como profissionais no tema prestação de contas, nós temos todas as credenciais e a responsabilidade, né, de buscar um modelo melhor, um modelo que ajude mais o país. Obrigado, pessoal, e Com certeza. até a próxima. Obrigada, Tiago. Até a Forte próxima. abraço. Obrigado, Tiago. Um abraço. Pessoal, também vou ser bem rápida para a gente poder ceder espaço aí para o Fernando e para a Angélica conversarem um pouquinho com vocês. Eu vou até compartilhar minha tela rapidinho. Na verdade, não são nem slides que eu tenha preparado, porque o anúncio da criação da ISSB foi feito no dia 3 de novembro e nós já tínhamos uma reunião do Conselho Internacional na terça-feira, então eles não tiveram tempo de preparar muito material. Eu tirei foto dos slides que estão liberados, os outros são mais interessantes, mas eles ainda estão mudando linguagem e forma de comunicação, então a gente ainda não pode utilizar. Mas, em palavras muito, muito breves, foi finalmente anunciada a criação da ISSB pela Value Reporting, pela IFRS Foundation, e é algo que a gente já esperava, né? Se nós nos lembramos bem, houve uma audiência pública em setembro do ano passado, onde a IFRS Foundation perguntava à sociedade se nós acreditávamos que ela, como normatizadora das questões contábeis, também deveria assumir a responsabilidade pelas normas de relatórios de sustentabilidade. A resposta foi um grande sim. Foi criado um grupo de trabalho para poder montar a estrutura dessa nova instituição, e ela foi formalmente apresentada, então, para a sociedade na Conferência do Clima, no dia 3 de novembro desse ano. Ora, o que vem de novidade? Nós esperávamos já o anúncio da criação da ISSB, isso já estava anunciado, era já um compromisso assumido. Só que, na verdade, a IFRS Foundation ela fez 3 coisas nessa manhã. Ela anunciou a criação da ISSB,
todos nós já esperávamos. Ela disponibilizou no site o protótipo de relatórios e disclosure de questões climáticas, já fortemente inspirado no TCFD e no CDSB. Então, já está lá o mapa para quem quer começar a trabalhar a transparência nessas questões. E a última coisa é algo extremamente inesperado para o mercado. Eu soube alguns dias antes, né, mas a gente, por confidencialidade, não podia anunciar. Nós já sabíamos que a IFRS Foundation não conhecia sustentabilidade, ela mesma anunciava isso, mas eu sei fazer norma de contabilidade, não de sustentabilidade. Como é que eu vou normatizar a sustentabilidade? Só tem uma forma. Se eu aproveitar o que o mercado já tem, porque nós temos grandes iniciativas do mercado aí. Nós temos o GRI, que é o pioneiro, nós temos o SASB, que tem crescido muito em termos setoriais, nós temos o CDP, que acompanha as questões de geração de gás efeito estufa, nós temos o CDSB, que apresenta normas de disclosure para questões climáticas. Então, quem que a gente vai escolher aí? E o que ela fez foi criar um grupo de trabalho, como o clima era o fator fundamental e prioritário, antes de você tratar as outras questões ambientais que virão, né? Não se enganem, não é clima e com o clima você já está atendendo as questões ambientais, não é essa a visão da IFRS Foundation, é clima primeiro, porque clima está mais adiantado, para a gente poder ter capital e tempo para nos dedicarmos aos outros fatores. Então, nós já esperávamos o anúncio da criação da ISSB, sabíamos que o relato integrado estava dentro do grupo de trabalho que estava construindo essa nova instituição, porque ele estava lá junto com a Value Reporting Foundation, mas nós não esperávamos a decisão final da IFRS Foundation, que botou a fundação para dentro do próprio IFRS. Então, o que nós esperávamos é que isso ainda iria demorar uns 5 ou 6 anos no tempo, mas já aconteceu. Ou seja, em vez de dizer, Value Reporting Foundation, Relato Integrado e SASB, vamos fazer uma parceria para escrever essas normas de sustentabilidade, o IFRS fez mais. Value Reporting Foundation, venha para dentro do IFRS. Venha escrever isso aqui de dentro. Venha usar a minha estrutura, venha usar o meu devido processo, venha usar a minha legitimidade e vamos, então, construir essa norma que possa, então, ser aplicada de forma global. E é isso que aconteceu. Então, foi feito o anúncio da incorporação, eles usaram o termo consolidação. Na reunião de terça-feira, a gente falou muito a esse respeito, que o termo não foi o mais apropriado, causou mais confusão do esclarecimento, mas consolidação significa que vai haver uma incorporação, ou seja, a Value Reporting Foundation, como instituição, vai deixar de existir, ela vai para dentro da IFRS Foundation, e com isso o IRRC, que nunca teve intenção de existir para sempre, vai estar dentro da IFRS Foundation, e o SASB também. E o CDSB também está indo para dentro. Isso muda um pouquinho a estrutura da IFRS Foundation, você vai substituir alguns membros do Conselho de Trustees por pessoas do Council do IRRC e do SASB. O Advisory Council também vai ter uma certa atualização para trazer especialistas de sustentabilidade para dentro, para que isso comece a funcionar. A ideia deles é que os dois entes de normatização, o IASB, que faz a norma contábil, e a ISSB trabalhem juntas nesse esquema que está apresentado aqui. Então, o IASB faz as normas de contabilidade, que é o IFRS, a ISSB vai fazer as normas de disclosure de sustentabilidade,
que vão ser incorporados ao IFRS. Então, o relatório corporativo vai ter efetivamente os dois blocos, o bloco financeiro, com normas emanadas do IASB, e o bloco de sustentabilidade, com as normas que vão vir do ISSB. Isso vai compor um relatório único, em termos de informação, não quer dizer que não possam ser apresentados de forma separada, mas eles vão ser que nem peças de um Lego, considerados parte de uma coisa só, e para isso eles precisam estar coerentes entre eles, precisam estar, palavra que a gente conhece, integrados. O relato integrado, ele não vem para dentro da parte operacional, quem vai para dentro da parte operacional é o SASB. O relato integrado, o IRRC, vai para a parte estratégica, vai para cima. Ou seja, ele vai passar a exercer influência, inclusive na geração da norma contábil, porque ele vai estar a nível de estratégia. E aí, nós teremos, então, a consolidação do processo. É assim que está se pensando fazer, isso é só um passo no mapa. Qual é o caminho que está se perseguindo a partir de agora? A ISSB faz, então, a norma do relatório compreensivo, lembra? A gente já há 2 anos estava procurando usar esse termo de relatório compreensivo ao invés de relato integrado. Então, ele faz a norma, a IOSCO, que é a Federação Mundial de CVMs, endossa. Então, os dias de relatório de sustentabilidade voluntário têm anos contados. A partir de junho de 2022, nós já teremos a primeira norma ISSB, isso já deverá ser recepcionado pelas CVMs. Tendo uma norma formal, o IAASB, que é o órgão de normas de auditoria, vai começar a desenvolver uma norma de auditoria de informação de sustentabilidade, porque hoje a gente só tem o guidance, que é oriundo da revisão da ISA 3000, e não exatamente uma norma de auditoria por essa finalidade. Então, teremos isso. E aí é o conceito do building block sendo aplicado. Cada jurisdição vai receber esse bloco auditável, pronto para ser aplicado, e cada país vai acrescentar aquilo que regionalmente o regulador entende como sendo essencial para garantir a fidedignidade da informação e a confiabilidade para o seu uso pelo mercado. Esse é o plano de trabalho que a gente tem. A nova ISSB vai ter 14 board members, 2 deles já estão em processo avançado de escolha, que são o presidente e o vice-presidente. Isso teve headhunter internacional para poder fazer essa seleção. Os outros 12 membros serão selecionados de profissionais de mercado, gente do SASB, gente do IRRC, para poder compor esse board na ISSB, na governança da ISSB. Os membros terão dedicação exclusiva, a maior parte, ou seja, eles não farão as normas de sustentabilidade como um passatempo, eles serão empregados da IFRS Foundation, dedicados com essa finalidade. O que se espera é um perfil diversificado, de pessoas com experiência em sustentabilidade e que consigam conversar com a contabilidade para que você não possa garantir a ausência de inconsistência entre eles, e uma composição geográfica balanceada, ou seja, não queremos maioria europeia, maioria americana ou maioria chinesa, nós vamos ter uma composição geograficamente distribuída para isso. Nós teremos 2 bases de operação para a ISSB, que é Frankfurt e Montreal, para que você não fique com tudo concentrado em Londres. Então, Londres e São Francisco serão bases que vão estar prestando serviço para Montreal e Frankfurt, nesse sentido, e a gente quer também, de repente, abrir uma terceira base, ou em Beijing ou em Tóquio, para garantir também
um pilar instalado, pronto para atender o mercado, pronto para atender reguladores mais perto de onde essa necessidade venha a se manifestar. O que muda com a estrutura que nós temos hoje? O Council do Relato Integrado some? Não, ele vai ser incorporado dentro do Trustees da IFRS Foundation e do ISSB. A Value Reporting Foundation vai desaparecer porque a questão aí é jurídica. Essa nova instituição ela entra formalmente em operação em junho de 2022, porque existem marcas, o IFRS, por ter um dual process global, ele tem tudo muito registrado, então a marca IFRS só pode ser utilizada por quem aplica os princípios. Então, essas questões de trazer a marca Relato Integrado, de trazer a marca SASB para dentro do IFRS de forma juridicamente aceitável, vai tomar um tempinho. Mas o que se espera é que as composições de governança atuais que a Value Reporting Foundation, o SASB e o Council do Relato Integrado tem, venham a ser incorporados dentro da estrutura da IFRS Foundation. E é isso, acho que o principal é só isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa é a cara dos futuros normas que vão ser geradas pela ISSB. Elas vão ter uma parte genérica de informações requeridas, vai ter uma parte temática, que, a princípio, a primeira norma será sobre o clima, né? E tem uma terceira parte que é de acordo com o setor. Então, se eu sou uma empresa de mineração, como é que eu sou afetado ou eu afeto o clima? Se eu sou uma empresa de papel e celulose, como é que eu afeto ou sou afetado pelas questões climáticas? Então, você vai ter essa parte específica para o setor, e aqui é que os princípios do relato integrado vão mandar mais na parte de governança, de estratégia, de observação dos riscos inerentes e na eleição ou na escolha das métricas e objetivos a serem reportados. Então, por enquanto, é isso que a gente tem de informação, muito trabalho pela frente, porque isso vai acelerar a incorporação dessas normas pelos reguladores locais. Então, nós aqui na Comissão do Relato Integrado somos muito conceituados, não apenas no mercado brasileiro, mas na América Latina como um todo e até fora. Então, a gente tem que estar preparado não só para ajudar instituições, organismos, reguladores, associações de classe a trabalharem com esse conceito à medida que as normas virem surgir, mas também ajudar os outros países do entorno da América Latina, pelo menos, e a ONU já pediu nosso apoio também, para que a gente possa disseminar isso nos países que não estão tão avançados ainda no conceito de relato integrado. Muito trabalho pela frente e esperamos que vocês estejam nesse barco com a gente. Eu nunca me esqueço de quando a ISSB foi anunciada, das palestras que a gente teve foi do representante do World Business Council for Sustainable Development, e ele disse, eu sou irlandês, nós estamos aqui em Glasgow, muito pertinhos da Irlanda, e aqui bem pertinho na Irlanda foi construído o Titanic. O nosso planeta é um Titanic que nós vemos estar se encaminhando para um iceberg. E a gente nem pode usar a desculpa de que esse iceberg está embaixo d'água e a gente não enxerga. Ele já é visível. E nós sabemos que não temos coletes salva-vidas suficientes para a população mundial. Então, ou a gente providencia uma mudança de rumo agora, ou a gente vai afundar, porque nenhum de nós é grande o suficiente para tirar o iceberg do lugar. Então, o que a gente tem que fazer é mudar o rumo do planeta, que é o nosso Titanic. Eu achei muito apropriada essa frase dele, né?
E agora eu passo, se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, só dizer que essa iniciativa não é única da IFRS Foundation, a SEC americana está trabalhando nisso, o Parlamento Europeu, eu na semana passada tive a oportunidade de estar na ONU com o chefe do grupo do EFRAG, que está conduzindo a norma de sustentabilidade no Parlamento Europeu, e perguntei para ele em público se a norma que o Parlamento Europeu está preparando iria entrar em conflito com a da IFRS Foundation. E ele disse que não, que está havendo muita discussão entre o Parlamento Europeu e a IFRS Foundation, que a ideia é que a norma europeia seja mais abrangente, mas não conflitante com a IFRS, ou seja, o que se pede na IFRS vai estar previsto na norma europeia, eles vão apenas, usando o conceito do building blocks, fazer alguns requerimentos adicionais para que isso possa acontecer. E tudo isso tem o apoio da IOSCO, então nós temos certeza de que o que hoje é voluntário já não será mais por muito tempo. Perguntas? Sim, o Management Commentary, boa pergunta, não vi quem está fazendo aqui. A Mariana. Mariana, a proposta da Value Reporting Foundation é para que o IFRS ele interrompa o processo de audiência pública do Management Commentary, porque a gente acredita que agora, com a criação da ISSB, você evoluir com a revisão do Management Commentary, e daqui a pouco a gente ter uma norma específica de sustentabilidade que vai tratar de questões que hoje está se incorporando no Management Commentary, seria, na verdade, você lançar algo que terá uma vida muito curta. Então, a proposta que está sendo feita é para você parar um pouquinho o Management Commentary, esperar a ISSB trabalhar um pouquinho, para você, de repente, ou incorporar no Management Commentary o que a gente está falando, ou tocar as duas. Qual a diferença? O Management Commentary é uma norma voluntária, as empresas não são obrigadas a apresentar. O ISSB vai ser mandatório, né? Então, essa é a grande diferença, tá bom? Opa, espera aí. Eu estou tentando ver aqui, Tatiana. Você acha que no Brasil a substituição da recomendação pela obrigatoriedade do relatório pela CVM verá em 2022? Não sei se em 2022, Tatiana, mas não tarda. Nós já temos a resolução 14 ali, que já diz, olha, não é obrigado ainda a fazer um relatório integrado, mas se você for fazer, você precisa seguir o framework do relato integrado, né? Nós tivemos reunião das comissões do Conselho Federal de Contabilidade essa semana, e uma das coisas que a gente ficou de fazer é atualizar a tradução do framework e também do guidance para a implementação que foi lançado há 2 meses atrás, e disponibilizar isso para o mercado e submeter a CVM e ao CPC para, de repente, haver uma atualização da resolução 14 da OCPC 09. É isso que a gente tem em planos nesse momento. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Q&A, deixa eu ver. Felipe Monteiro. Como você vê a partir do ano que vem a recepção dessas normas do CPC e CVM? Não, estamos bem avançados nisso, Felipe, como eu acabei de responder. A CVM está no grupo da IOSCO, que está apoiando a IFRS Foundation, então eles estão acompanhando isso. Então, institucionalmente, por fazerem parte da IOSCO, a CVM está abrindo os braços e o peito para relato integrado, e principalmente agora, onde você vai ter a legitimidade da IFRS Foundation fazendo as normas de sustentabilidade, já incorporando os conceitos do relato integrado e os seus princípios, e
os padrões setoriais do SASB. Estamos todos muito excitados com essa mudança. Como eu falei antes, a gente esperava que algo assim acontecesse. A Janine, inclusive, falou na reunião dessa semana, nós ainda nem terminamos de arrumar a casa depois da fusão entre o Relato Integrado e o SASB, e agora já estamos partindo para algo muito grande. Era um sonho que a gente tinha, mas a gente esperava que ainda fosse levar algum tempo para a ficha cair, e parece que a ficha caiu muito mais rápido do que o que a gente pensava. Agora a gente tem um pouquinho de correria, que não estava no programa, mas o objetivo é tão bom que vale a pena a gente dar um fôlego a mais e ajudar isso a dar certo. Em termos de cronograma e prazo, sim, a primeira norma vai sair em junho de 2022, já é esse o prazo. O protótipo não vai ser algo muito diferente do que já está disponibilizado pela IFRS Foundation no site dela, que são os 2 protótipos de reporte de clima, que são fortemente baseados no TCFD. Então, a gente, de repente, até espera que o Banco Central, que está para implementar a TCFD a partir do ano que vem, comece a dar uma olhadinha no que está lá também, para ver se é possível, de repente, você aproveitar esses protótipos para o reporte de TCFD que ele está querendo que os bancos comecem a apresentar a partir do ano que vem. Então, ano que vem já teremos a formalização, a incorporação final da Value Reporting Foundation na IFRS Foundation, está prevista para junho do ano que vem. É possível que eles resolvam fazer as coisas juntas, né? No mesmo mês, você anuncia a entrada em operação da ISSB, já emitindo a primeira norma, que será sobre os efeitos climáticos baseados no TCFD. Nelson, falamos que a gente precisa ser simples para os municípios. Nelson, na verdade, eu entendo que essas normas todas elas são principiológicas, né? Se você é um município simples, é que nem uma pequena e média empresa. Sua estrutura operacional é simples. Então, não tem por que você transformar o que é simples numa árvore de Natal. Então, se os municípios têm uma estrutura menos complexa do que os estados, e os estados menos complexos do que as entidades federais, se espera, sim, que o relato integrado dos municípios seja mais simples, ou não. De repente, a gente está enganado, né? Mas como o relato integrado, ele, por definição, é um instrumento conciso, o que eu vejo que poderia complicar o reporte de um município seria o excesso de detalhes. Se ele quisesse entrar nas questões de bairro por bairro, unidade administrativa por unidade administrativa, e não é isso que a gente está pretendendo, né? A gente quer ver a fotografia como um todo. Quem quiser detalhes, ele vai lá na página e mergulha. O reporte não precisa ser complexo. Mas muito boa, muito bom, boa colocação. Precisamos de coisas simples mesmo. Neuza. Vânia. Só um minutinho, Fernando, só terminar aqui. Os building blocks, Neuza, que é a sua pergunta, a norma ela sempre será principiológica. Então, na verdade, você vai estar gerando uma norma na IFRS Foundation para reportar ESG. Só que, por exemplo, você há de concordar que o Brasil, por ser o país que é, com as disponibilidades de recursos ambientais, pela cultura, ele tem muito mais a reportar, ou seja, tem muito mais riquezas a serem reportadas do que, por exemplo, sei lá, não vou dar exemplo porque vai parecer pejorativo, mas a norma ela é principiológica. Então, existe o conceito de building blocks. Tem um bloco que é básico, que é o princípio emanado pelo standard setter, que vale para todo mundo, para você ter comparabilidade e para você poder ter uma visão do todo do globo.
Agora, cada jurisdição vai acrescentar aquilo que é peculiar a ele. Então, o Brasil aqui construiria que nem um Lego, ou seja, a minha plataforma está ali, dentro dessa plataforma que tem informações que são principiologicamente requeridas de todo mundo. Eu acho que o Brasil vai, por exemplo, poder reportar um pouquinho mais sobre as riquezas hídricas, sobre as riquezas minerais, sobre as riquezas ambientais, sobre o respeito à dignidade humana, sobre como ele trata preconceito, equalidade e tudo mais. Então, esse é o conceito do building blocks. Você tem um bloco que é único, principiológico e que se adequa para todo mundo, e cada país, ao recepcionar a norma, ele acrescenta aqueles seus requerimentos adicionais. Sim, Fernando, desculpa. Não, desculpa interromper, Vânia, é que eu tenho um compromisso agora, desculpa, eu vou precisar sair. A Angélica, ela vai fazer a apresentação, né, um próximo bloco. Só queria agradecer a presença de todos, contem com a comissão, com certeza, acho que foram diversos insights. E aqui eu trago um insight para nós, né, do Comitê Gestor, que acho que a gente precisa começar a pensar em think tank, né? Acho que a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, acho que se ela tivesse, ela tem esse grande desafio. Se a gente pensar em uma estrutura de think tank, eu acho que a gente começa a usufruir mais dessa capilaridade que nós temos e do grande capital intelectual humano que nós temos também. De novo, peço desculpas, agradeço, e aí depois eu vou acompanhar a gravação, tá? Muito obrigado a todos, Vânia, Angélica, Denis, e fiquem com Deus aí. Obrigado, um abraço. Obrigada, Fernando. Na verdade, a gente tomou um pouco mais de tempo, né? Sei que tem outras perguntas, gente, mas a gente vai procurar responder a vocês, botando as respostas no site, para a gente não perder aí o último bloco da nossa reunião de hoje. Eu sei que é muita informação, mas a gente precisa ter pelo menos um pontapé inicial para essas coisas. Angélica, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Também obrigada pela grande participação. A quantidade de pessoas aqui participantes é grande. Isso realmente é animador para toda a comissão, ver todo mundo aqui, né? Apesar desse ano que nós andamos passando aqui ser mais difícil para todos. Eu não vou me demorar, vou fazer só uma breve apresentação, um overview do planejamento que nós já tínhamos apresentado na última reunião, só para dar uma ideia onde é que a gente está. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, só um minutinho aqui. Bom. Está todo mundo vendo? Está dando para ver? Vânia, está dando para ver? Tudo ok? Perfeito, Angélica, estamos aqui. Então, ok. Então, na realidade, assim, nós tínhamos já mostrado a vocês os objetivos estratégicos que foram traçados, a gente fez essa apresentação no início do ano, na nossa primeira reunião, acho que em abril, se eu não me engano, e, na realidade, assim, hoje, logicamente, com tantas modificações, acredito que nós vamos ter que fazer revisitar esses objetivos, mas não tem problema, porque nós estamos em desenvolvimento dos planos de ação, né, para cada um deles. Então, vou passar aqui rapidamente. Nós tínhamos em vista definido expandir a atuação, né, da comissão, além do eixo Rio e São Paulo, aumentar a realização de eventos que já vem ocorrendo, né, a participação em eventos internacionais, que também vou mostrar à frente, já veio ocorrendo, fomentar a participação da alta administração das empresas na SEBARE, isso a gente vai precisar trabalhar daqui para frente mais, impactar as empresas através das ações da SEBARE, é isso mesmo, é o nosso papel, de cada vez mais ajudar as empresas com relação
ao entendimento sobre o relato integrado, influenciar novas regulações, que a Vânia acabou de falar, nós estamos realmente, a comissão está envolvida nisso, expandir o engajamento de voluntários. Isso eu coloquei em azul, até porque realmente eu acho que a gente está precisando de muita ajuda, né? Hoje a gente trabalha com os GTs, né? Eu vi até colocar aqui o professor Alexandre colocando sobre o GT acadêmico, mas existem outros, né? Então, assim, é preciso realmente haver um engajamento maior de voluntários para nos ajudar com todas as nossas ações que a gente tem para implementar. Aumentar o engajamento de investidores também na comissão, né? Ou seja, para ter um olhar dos investidores, influenciar a introdução do conhecimento do relato em cursos de graduação e MBAs. A Vânia, recentemente, até no curso da USP, ela volta e meia, ela está lá dando uma palestra, está envolvida nisso, mas a gente precisa ampliar esse leque, não sair dessa parte. Aqui eu trouxe, então, algumas atividades que estavam previstas para esse ano, que era desenvolver os porta-vozes, que envolvia uma elaboração, na realidade, uma revisitação, atualização da nossa apresentação institucional, ela já foi concluída, e aqui uma formação em capacitação de porta-vozes em andamento. Isso significa, assim, com base numa apresentação atualizada, passar a serem os porta-vozes quem vai participar dos eventos, além de Vânia e outros, todos nós estarmos alinhados agora com essa nova apresentação. Havia também uma outra atividade, que era desenvolver um banco de dados e disponibilizar no site, né, das empresas que elaboram os relatos. Então, aqui a gente já está lá no site há tempos, né, com relação ao setor privado, é o de 2020, né? Depois a gente vai atualizar com 2021, mas já se encontra uma série de empresas. Aqui também, sem conotação com relação a qual é o relato que está mais enquadrado ou não dentro do framework, porque, como diz a Vânia sempre, na realidade isso é uma jornada, o que é importante é de estarem fazendo, né? Então, todos foram mencionados, foram colocados lá no nosso site. O setor público, nós ainda vamos estar em andamento, já tem um levantamento pelo GT acadêmico, mas ainda não está publicado. O outro item é a estrutura organizacional da SEBARE, né, desse comitê gestor, como é que vai ser a governança, né, como é que a gente vai atuar em termos da operação, quais vão ser as funções, os papéis, né, quem vai estar definido para cada caixinha. Isso a gente foi bastante discutido nesse ano que nós estamos, de 21, mas vamos fechar isso ainda agora para o próximo ano. Na realidade, nessa parte, inclusive, da estruturação, inclusive até vamos rever ou vamos consolidar, que vai ficar como está, essa questão dos GTs, né? Isso também é um dos assuntos, porque vai entrar depois na parte da operação, da estrutura organizacional, na parte operacional. Divulgar os relatos em empresas, instituições, né, a partir de encontros e seminários. Então, tiveram vários webinários, todos eles teve na UF, em abril, depois também teve pela da PwC, teve também aqui uma outra instituição, tiveram vários que foram feitos, eu só dei uma listada aqui, na maior parte deles, todos se encontram no nosso site do Relato Integrado Brasil. E, por último, né, na realidade, a gente tem um calendário, uma previsão só das próximas reuniões trimestrais, que vai ocorrer em janeiro, março, julho e novembro, para vocês já colocarem aí na agenda. E, na realidade, mais à frente, vamos atualizar esse item, né, com os demais eventos que vão vir a surgir, mas vocês vão vendo isso lá no site. Então, na realidade, a minha passagem aqui é rápida, só para vocês olharem mais ou menos o que a gente está fazendo, e agradecer, não tenho mais a não ser agradecer a todos a presença. Vânia pode fazer o fechamento, se quiser, essa parte está fechada. Não sei aqui para sair, estou tentando sair, não estou conseguindo. Pronto. É só você botar o stop sharing. Mas, obrigada, Angélica, foi muito boa e muito sucinta, mas é só um overview, né, Vânia? Um overview Isso. e uma convocação de time. Isso, ou seja, exatamente.
Estamos abertos para aqueles que queiram se juntar a nós. Nós tivemos até agora e graças a Deus conseguimos muita coisa, né? Do jeito que a gente vem operando, assim, um bando de pessoas voluntárias, sem muita organização, sem muita governança, também, né? sem muito tempo, mas a gente tem procurado fazer o que é possível, porque a gente acredita na ideia. E agora, com a questão da normatização, a gente não consegue mais ser assim. A gente vai precisar ter uma governança, vai precisar dividir responsabilidades, dividir porta-vozes, né, de ter mais pessoas levantando essa bandeira. Não pode ser a missão de meia dúzia, tem que ser uma missão de muitos. Então, a gente está, na verdade, abertos. Por favor, entre em contato conosco. Diga no que você pode ajudar, o que você se sente capaz de fazer, porque cada ideia é bem-vinda, não importa quanto tempo você é capaz de disponibilizar, ele será bem-vindo, e a gente quer encontrar uma forma de engajar a todos, porque não podemos nos dar ao luxo de dispensar ninguém que possa contribuir para que isso dê certo. Eu vou só aproveitar para responder a última pergunta. Eu respondi as perguntas que faltavam no Q&A por escrito. Só ficou faltando uma do Vitor, que eu estava respondendo quando a Angélica encerrou, mas eu acho até bom que seja respondida ao final, abertamente para todo mundo. Ele está perguntando como é que está a adesão ao relato integrado pelas empresas no Brasil. Bom, o relato integrado ele começou muito bem no Brasil. Até 2015, ele era o país que mais tinha empresas usando o framework do relato integrado. Nós sabemos que a resolução 14, aí veio crise, veio impeachment, veio crise mundial, e aí sobreviver passou a ser mais importante do que ser transparente para muita gente, então muita gente acabou colocando na geladeira o processo de incorporação de relato integrado. Porque relato integrado é um processo, como a Angélica falou ainda agora, é uma jornada. Não é um relatório, você não aperta um botão e cospe um relatório. Ele muda a cultura. E você não muda a cultura na primeira vez que você faz. Então, é aos pouquinhos que isso vai se incorporando, que vai mudando a mentalidade, que vai sendo aceito. Então, a Resolução 14 saiu no final de 2020. Muitas empresas ficaram com medo, porque ela vinha com o requerimento lá de apresentar também uma revisão limitada por auditores independentes, que muitas empresas não tinham contratado junto aos seus auditores, então temiam um gasto em cima da hora, e optaram por não dizer que estavam usando o relato integrado nos seus relatórios. Agora, 2021 é quando efetivamente a resolução entrou em vigor. Nós vamos ver os primeiros relatórios sendo publicados a partir do primeiro trimestre do ano que vem, e aí a gente vai ter uma noção melhor de como está a adesão a relato integrado aqui no Brasil, porque nos trimestrais não existe obrigatoriedade, nem no anual. E a outra coisa que o Vitor pergunta é como é que fica o GRI nessa história? Ora, é só uma questão de tempo. Como a ISSB agora está tratando de clima, ela trouxe para dentro as instituições o relato integrado, que está acima, porque o propósito dele não é tratar um ponto específico de ESG, é fazer o financeiro falar com o sustentável. Então, é essa união que é o propósito do relato integrado, e o que a ISSB trouxe além do relato integrado, trouxe aquelas que têm condição de terem padrões de como reportar para questões climáticas. Então, buscou o TCFD, o CDSB. À medida que esse universo fosse expandindo, quando o clima estiver resolvido, eu acredito que o mesmo convite que foi feito agora para a Value Reporting Foundation vai ser feito para o CDP, vai ser feito para o GRI e para todos os outros, porque a ideia é acabar com a sopa de letrinhas, é você trazer para dentro quem sabe fazer bem.
e ninguém discute a qualidade dos padrões do GRI, né? Então, eu acredito que é uma questão de tempo, eles não estão alheios ao processo, não se esqueçam, o GRI é membro fundador do Relato Integrado e estava lá na reunião de terça-feira anteontem e muito cheio de ânimo lá com as coisas que estão acontecendo, é um sonho realizado e eu imagino que é para lá que a gente vai. Denis? Vânia, Muito obrigada a todos, gente. Muito bom ter vocês aqui. Vânia, só endossando essa linha que você falou de cultura, vale a gente fazer uma conexão aqui com o resultado do Observatório da Transparência da GRI, que foi publicado pelo Conselho Consultivo da GRI, onde das 14 empresas finalistas, 13 tem tanta cultura que são relato integrado, e a única que não era já foi e deixou de declarar o framework. Ou seja, a gente vê que as empresas com a cultura mais avançada seguem relato integrado, e acho que vem muito naquela linha que a gente sempre sonhou, né? Segue relato integrado por quê? Para fazer um bom report, ou seja, a cultura de report. O Davi fez uma sinalização aqui para a gente também, que dentro da pesquisa que eles fazem lá com o grupo da FECAP, a gente teve um aumento de 33% dentre as empresas de capital aberto declarando o uso de relato integrado. Ou seja, a gente tem um trabalho bastante forte ainda pela frente, apesar de todos os desafios que a gente vem enfrentando nesses últimos anos. Com certeza. E não são poucos, né? Então, gente, foi muito bom a gente se reunir hoje. Eu estava com saudade, tenho certeza que vocês também. E acho que a gente precisa intensificar a atuação junto com instituições fundamentais. Está numa boa hora da gente procurar a FEBRABAN, porque o TCFD para os bancos entra em vigor no ano que vem, e acho que é uma boa oportunidade para ser feito já na base do relato integrado. Está numa boa hora da gente procurar o IBGC e apresentar um plano de trabalho para eles, procurar a APIMEC, a ANEFAC, e todos os organismos que têm tudo para a MEC e muitos outros, a B3, a CVM, e muitos outros, porque a gente só ganha esse jogo se jogar em time, né? Então, estamos muito animados com o ano de 2022 e espero que vocês também. É claro que essa reunião vai ficar gravada, vai estar disponibilizada lá no site da comissão para vocês, e a gente espera ter conseguido responder a maioria das perguntas. Obrigada e uma boa tarde para todos. Obrigada. Boa tarde. Tá.